A paz do Senhor para todos vocês que estão me vendo e ouvindo, e que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Eu quero ler a palavra hoje no Velho Testamento, no livro de Esther. É um livro muito importante. Eu quero trazer um comentário muito importante também. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal. Deixe o seu like. E ainda, se quiser aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, vocês notem que eu venho insistindo nisso para aprender. Eu estou apresentando a Faesta Academia. Você encontra até embaixo no link as informações necessárias para se matricular. Então vamos à palavra. Esther, capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16. E diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comai nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também estarão jejuando, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Meus irmãos, é uma história muito linda, mas terrivelmente também dramática. A história da rainha Esther da Pérsia. Essa moça era órfã, mas devido às consequências de desobediência daquela que era rainha na Pérsia, a Pérsia, aquela nação poderosa, enorme, ela perdeu a capacidade de ser rainha. E nós temos que nos reportar, então, para uma época distante, costumes diferentes. E o rei agora usava uma rainha. Então baixaram uma ordem. Parece que trouxesse as moças mais bonitas que tivesse no reino. E tinha que ser apresentado perante um eunuco, que aí ele já ia escolhendo. E assim também Esther foi. É uma época diferente. Praticamente, ela conquistou através de um concurso de beleza. Ela era muito linda, Esther. Era órfã. Ela foi, porém, do rei. Quando chegou a sua vez dela estar com o rei se apaixonou por ela. Mas tem que entender que ele tinha várias candidatas. Mas mesmo assim, ele transformou Esther na rainha. Então, a rainha Esther. Mas ela não podia também estar todo dia, devido ao problema de segurança por causa dos assassinatos, ninguém podia chegar ao rei sem ser convidado. E se chegasse assim no palácio do rei, dá a entender que tinha como uma antessala junto ao trono, sem ser convidado, a pessoa morreria. E só não morreria se o rei estendesse o cetro, bastão. Então, houve um problema que o primeiro-ministro ali, chamado Amã, um homem poderoso, que o rei gostava dele demais. E ele queria acabar com os judeus.
Agora vamos ver, você que já leu o livro de 1 Samuel, você vai notar que Deus mandou que Saul liquidasse todo aquele povo amalequita. Mas parece que ele deixou que algum fugiu, além do rei, deixou um, porque a mãe era Agagita, descendente de Agag. E ódio contra o rei, o judeu. E ele fez uma tramóia que ia matar todo judeu. E o rei tinha assinado. E o rei, o império, depois do rei assinar, não podia alterar. E aí foi um clamor, porque tinha muitos judeus na Pérsia ainda. E aí Mardoqueu, que era o primo, e alguém pensa que era o tio, né? Era o primo de Esther, mandou aviso. Ela mandou, eu não posso nesses dias ir com o rei, eu não fui chamada, e se eu for, morre. Por isso que ele conta aquilo que está aqui, de todos te calarem. Aí ela sentiu a responsabilidade. Meus irmãos, essa rainha colocou a sua vida no altar do sacrifício em benefício do seu povo. Note uma coisa, ela não foi confiante na beleza, mas ela jejuou e disse a Mardoqueu, tu jejua 3 dias e 3 noites todo o povo, e eu vou jejuar também com as minhas companheiras. Parece que as damas de honra de Esther eram todas judias também, mas ninguém sabia que ela era judia. E eu vou ter. E assim no 3º dia, Esther se encheu de coragem. E ela foi para entrar na presença do rei. Diz a história, se você ler Flávio José, historiador hebreu, ela estava tão enfraquecida e tão nervosa, que quando ela chegou no paço do rei, que o rei olhou para ela e estendeu o cetro, ele foi correndo para segurar ela. Essa parte não menciona na Bíblia, para que ela não caísse. 3 dias de jejum, está enfraquecida demais e nervosa. Por que ela fez isso? Para interceder. E aí, o rei estendeu o cetro. Aí ela teve a confiança. Como o tempo não dá, que aí vai ficar muito longo, ela fez aquele convite. Eu tenho uma petição, que é a tua petição? O rei disse, só pede o que tu quiseres, até metade do reino. E ela convidou para ter um almoço. Um almoço de vinho naquela época. E foi. E depois, convidou outro dia, mas queria que tivesse o Amã. Amã estava pensando que ia ser o homem poderoso, porque ele tinha contado uma história contra Mardoqueu. Ele queria matar Mardoqueu, mas Mardoqueu tinha mandado um aviso para o rei de 2 eunucos que queriam matar o rei. Foi verdade. E o rei naquela noite não dormiu. E o que é que fizeram? Não fizeram nada, então mandou honrar Mardoqueu. E quando Amã chegou para pedir a forca para Mardoqueu, o rei mandou que ele saísse levando nas vestes real Mardoqueu. E o povo judeu já estava assinado pelo rei e não podia alterar. Mas o rei, meus irmãos, não é porque ele amava Esther, porque ele tinha muita semelhança a Esther, mas foi Deus. Pede o que quiserem. Então foi feito aquele acordo. Então está certo, eu não posso apagar essa ordem, mas vou dar liberdade para o povo judeu em todo o império se armar, se arme para aquele dia. E sabe o que aconteceu? O dia chegou. Eles se armaram. Eles venceram os inimigos, mataram um bocado de inimigo. E o povo teve vitória por causa de uma mulher num local importante. Às vezes, nós os crentes não queremos saber de política. E não pode ter política na igreja, mas em vez de votar no incrédulo, vota no teu irmão.
porque uma pessoa que pode dar uma palavra veio no lugar. E assim, através, nessa passagem, que eu estou pulando, né, porque já está caminhando para 10 minutos, o povo judeu foi salvo, liberto, protegido da extinção por causa de uma mulher fraca, quase desmaiando. Mas o rei atendeu ela não foi pela beleza dela, porque o rei dos reis trabalhou e o povo judeu foi liberto por uma mulher. Essa, em breves palavras, é a história de Esther. Meu irmão, minha irmã, o poder do jejum. O jejum é muito importante. Nós não sabemos, eu não entendo, se bem que eu fiz muito jejum, o poder do jejum, por que tem tanto poder? E com ele, Deus tem trabalhado maravilhosamente. Fica nas mãos do Senhor. Sirva o Senhor com alegria e obedeça. E que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Quero orar. Pai, Deus de amor e bondade, continua abençoando o teu povo, dando livramento para o teu servo e guardando o teu povo. Isso eu peço, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.